Olá, aqui é o professor Sérgio e nesse vídeo vou explicar para vocês o que é o formato CSV. CSV é uma sigla que significa valores separados por vírgula. Esse é um arquivo de texto plano. Ele é um arquivo que você pode abrir, por exemplo, no bloco de notas do Windows ou qualquer outro editor de texto plano. Você não precisa de um Excel, você não precisa de um Word. Então, às vezes, algumas informações que são disponibilizadas na internet, em sites como IBGE, e ministérios e outras instituições, elas são fornecidas para você no formato CSV. Eu vou te dar um exemplo de como converter um arquivo Excel para CSV, por exemplo, e depois como você abrir esse arquivo CSV. Eu novamente abri o meu arquivo RMSP, eu apaguei aquela versão do vídeo anterior, e descompactei novamente o rmsp.zip. E aqui eu tenho o arquivo dados xlsx. Então, estou abrindo aqui. Esse aqui é um formato padrão do Excel, e eu vou exportar isso daqui como CSV. Posso vir aqui no menu Arquivo, Salvar como, e aí eu vou procurar. Já estou aqui na pasta correta, e eu vou escolher aqui como tipo de arquivo o CSV. Olha, CSV separado por vírgulas. Tá? Para utilizar isso depois do QGIS, escolha essa opção de CSV, porque eu tenho mais algumas aqui, ó. O CSV do Macintosh, o CSV MS-DOS, A opção correta, por causa de formatação, é esse CSV aqui, ó. Tá bom? E aí eu dou um salvar. Posso sair do Excel e eu vou ver aqui um arquivo CSV. Tá? O meu computador já está configurado para eu dar um duplo clique no CSV e ele abrir no bloco de notas. Aqui. Se você não tiver configurado dessa forma, você pode clicar no botão direito, vir aqui na opção Abrir com, aí você pode procurar aplicativos, e na tua lista de aplicativos, tem mais aqui, você pode escolher qual é o aplicativo que você vai usar para abrir o teu arquivo CSV. O que é um arquivo CSV? Ele é um arquivo de texto plano. O que é o texto plano? É um texto que não tem formatação nenhuma, não tem tipo de fonte, negrito, itálico, parágrafo centralizado, justificado, não tem nada disso. É um texto limpo, só com os caracteres. Na primeira linha, eu tenho o nome das colunas lá do Excel, Então eu tenho lá coluna código, POP 10, domicílio 10 e assim por diante. E nas linhas inferiores eu tenho o conteúdo de cada uma dessas células, coluna do código, POP 10 e assim por diante. Tá? Em inglês, o padrão americano, o padrão inglês, é você usar como separador a vírgula. Só que no Brasil a gente usa a vírgula como separador decimal. Então, quando você vai escrever um número, sei lá, 10,5, você põe lá 10,5. Então, para nós, o separador decimal é a vírgula e o separador de milhar é o ponto. A gente usa, por exemplo, 1.000, significa 1000. O padrão do QGIS, que é o padrão americano, ele utiliza como separador a vírgula e como separador decimal o ponto. Então, eu posso aqui nesse arquivo, por exemplo, transformar ele em padrão compatível com o do QGIS, utilizando aqui o menu Editar, Substituir. Então eu posso, por exemplo, pegar todas as vírgulas, substituir por pontos. Então peço para substituir tudo. E depois eu troco também ponto e vírgula por vírgula. Substituir tudo. Então agora eu tenho o meu arquivo aqui CSV no padrão que vai ser entendido lá pelo QGIS. Tá? Isso daqui eu vou salvar e já posso utilizar esse arquivo aqui para fazer a união de tabelas com algum shapefile, por exemplo, esse shapefile do RMSP. Tá bom? A união do dados e do dados XLS e do dado CSV
é um pouquinho diferente. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que você faz a união de tabelas usando um dado CSV. Então eu espero vocês no próximo vídeo.